Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I do município de Imperatriz. Hoje nós vamos falar sobre alterações genéticas. Desde o início das nossas aulas de genética, a gente vem falando sobre os padrões de genética, os padrões que a gente encontra, o que é DNA, o que é gene, o que é cromossomo. Então a gente viu todos esses conceitos. A gente viu que o DNA é uma molécula que está dentro do núcleo da célula que carrega as informações genéticas de um indivíduo, e essas informações genéticas é que vão mostrar, ou vamos dizer assim, manifestar as diferentes características, como cor do cabelo, cor da pele, altura, cor dos olhos. Então são todas as características possíveis, elas são manifestadas por causa do DNA. E a gente viu que uma molécula de DNA, quando ela é condensada, ou seja, quando ela é enrolada e associada a algumas proteínas, ela é chamada de cromossomo. E a gente só vai visualizar esses cromossomos durante o processo de divisão celular, que é quando esse material genético ele se condensa em forma de cromossomo para facilitar a separação desse material genético durante o processo de divisão celular, para dividir esse material genético entre as células. E vimos também que genes são partes desse DNA e que esses genes, cada um deles é uma partezinha, um fragmento de DNA que manifesta uma determinada característica ou que produz uma determinada proteína, porque as proteínas nada mais são do que manifestação de características. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as alterações genéticas que ocorrem ou no material genético, nos genes, ou nível cromossômico. Hoje nós vamos focar mais nas alterações genéticas gênicas que acontecem no gene. E em uma outra aula a gente vai falar sobre as alterações genéticas que acontecem a nível cromossômico, porque existem esses dois tipos de alterações e que vão ter influências aí no organismo do indivíduo. Então, essa imagem aqui, eu acredito que vocês já lembrem dela. A gente já falou sobre essa imagem em aulas anteriores, quando a gente falou de determinação do sexo. O que é isso aqui? Isso é um cariótipo, é o conjunto de cromossomos de um indivíduo, e no caso aqui a gente está mostrando o cariótipo de uma espécie humana. E a gente falou que a espécie humana tem 22 pares de cromossomos autossomos e tem um par de cromossomo sexual, totalizando então 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos no total na espécie humana. E aí a gente tem o X e o Y aí, que é o cromossomo sexual, no caso aqui é o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. Então o que acontece? Quando eu tenho alterações genéticas, isso aqui vai mudar. Pode ter um cromossomo a mais, pode ter um cromossomo a menos, pode ter um cromossomo com defeito. Isso quando eu tenho alterações genéticas cromossômicas. E quando eu tenho alterações genéticas gênicas, aí eu vou ter alterações genéticas a nível de DNA. Essas alterações elas vão acontecer nos genes, certo? Então vamos entender aqui. Existem dois tipos de mutação, como eu estava falando, a gênica e a cromossômica. As alterações, isso são propiciadas por causa das mutações. Então vamos entender. Na ocasião da divisão celular, ocorrem mutações nos genes ou nos cromossomos. Então a gente tem que entender que essas mutações, elas vão ser alterações. Que essas mutações elas podem ser maléficas, elas podem ser benéficas e elas podem ser neutras, não causar alteração nenhuma. No caso das alterações, das mutações que vão ter problemas cromossômicos, mutação cromossômica, a gente vai ter problemas sim. Elas vão ser, como é que eu falo? Elas vão
ser prejudiciais, porque nesse caso vai ser um material genético muito grande que vai ser alterado quando é a nível cromossômico. Então a gente vai ter problemas aí sim, quando eu posso reduzir ou aumentar o número de cromossomos. Quando eu tenho mutação a nível dos genes, aí essa mutação ela pode ser neutra, ela pode ser benéfica e ela pode ser também prejudicial, certo? Então como que acontece isso? Então lembram lá, eu tenho uma célula e essa célula ela vai se dividir em duas e essas duas células elas vão se dividir em quatro. Que processo é esse mesmo? Vocês lembram? É a meiose. É a meiose, é o processo de divisão celular que se divide então em quatro células, o produto final, certo? Quando eu tenho mitose, vai se dividir então em duas células, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui eu vou ter vamos colocar um par de cromossomos para vocês entenderem, mas no caso são 23, certo? Então o que acontece? Quando acontece a primeira divisão celular, pode acontecer um erro na divisão. E o que acontece? Vai os dois cromossomos para cá e não vem nada para cá. Então isso já vai bagunçar todo o sistema de divisão celular. Porque quando terminar, eu vou ter um cromossomo aqui e um cromossomo aqui, certo? Mas esses cromossomos, eles vão, quando era para ter só metade, ele vai estar o cromossomo inteiro. Enquanto aqui ó, vai ter 0 e aqui vai ter 0. Isso é um problema. Porque quando essa célula aqui ela for fecundada, aí em vez de ter 2 cromossomos, ela vai ter 3. E essa daqui, ao invés de ter 2, ela vai ter somente um que vai ser do gameta que vai fecundar. No caso, isso aqui sendo considerado óvulo. No caso, sendo espermatozoide, ela vai levar 2 cromossomos, juntando com um cromossomo lá do óvulo, vai ter 3. E nesse caso aqui, vai ter só um. Então, vou ter aí ausência de cromossomos ou cromossomos a mais. E isso é um problema, certo? Então, essas alterações a nível de divisão celular, elas são bem complicadas por causa disso. Para a gente entender que pode acontecer também. Tenho aqui, aí o que acontece? Divide, vai igual na primeira divisão celular. Ok, mas na segunda, ó, aqui vem um para cá e vem um para cá. Normal, produziu duas células normais. Mas as outras, o que aconteceu? Vem para cá e aqui nada. Um problema também. Se essa célula aqui for o espermatozoide que fecunde o óvulo, com certeza vai ter uma alteração genética cromossômica lá, certo? Então vamos entender aqui. Mutação gênica, ela afeta um único gene. O que é gene? É uma parte do DNA. Eu tenho material genético, lembre lá que é uma fita em dupla hélice, o material genético. E esse material genético, ele é formado por partes. E cada parte dele é um gene. Vamos dizer que aqui, ó, eu tenho um gene, 2, terceiro, quarto gene. Aconteceu uma mutação nesse gene aqui. Então ela vai afetar este gene. E esse gene aqui, justo, é o responsável pela pigmentação do olho. Por exemplo, aí eu vou ter problema na pigmentação do olho. No caso aqui, ó, heterocromia. Que é no caso aqueles gatinhos que tem um olho de uma cor e um olho de outra cor. Um azul e um verde, certo? Isso é uma mutação gênica, é uma alteração na cor do olho, uma alteração na proteína que vai dar a pigmentação do olho. Isso é uma mutação gênica. Aconteceu a nível gênico. Aconteceu apenas naquele gene. Alterou alguma coisa? Não, ele consegue enxergar muito bem. O que alterou foi a cor do olho dele. E que fica até bem atrativo. No caso, as pessoas acham bem atrativo esses gatos com heterocromia. Que são um olho de cada cor.
que é quando o gato tem um olho de cada cor. Então, acaba até sendo neutra para o gato, para o animal, não tem nenhum problema para ele. E para a questão do humano, acaba sendo atrativo. Então, acaba sendo benéfico porque eles querem mais esses gatos para cuidar. Eles preferem estes aqui que tem essa heterocromia. E no caso da mutação cromossômica, a mutação cromossômica ela afeta o número ou a estrutura dos cromossomos. Esse caso aqui que eu expliquei para vocês, ó, ela está afetando o número de cromossomos. Quando houver o processo de fecundação, ou vai ter mais ou vai ter menos aquele indivíduo. Isso é o número de cromossomos que está sendo afetado. E quando afeta a estrutura, é quando parte do cromossomo é excluída ou uma outra parte é adicionada, ou seja, é material a mais ou material a menos no cromossomo. Também vai causar problema genético. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a síndrome de Down, que eu acho que vocês conhecem, quando a pessoa tem esse olhinho mais fechado, tem a língua mais, vamos dizer assim, a língua mais larga, ela é presa, tem problema de dificuldade de falar, a pessoa é mais gordinha, mais baixinha. Então, essas características aí da síndrome de Down, a pessoa ela tem várias, então características que elas não são benéficas para a pessoa. Então é uma mutação maléfica neste caso aqui. E ela é uma mutação que afeta o número de cromossomos, porque neste caso a pessoa vai ter um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21, um cromossomo autossomo. Então ao invés de ter 2 cromossomos 21, a pessoa com síndrome de Down ela vai ter 3 cromossomos 21, certo? Então, aqui ó, essa mutação, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, uma mutação é uma alteração que acontece ao acaso. Então, uma mutação, ela acontece ao acaso. Ela não é assim, vai acontecer uma mutação porque eu quero. Não. Isso vai acontecer quando a célula estiver se dividindo, teve um problema lá e pronto. Aconteceu. Então, aconteceu essa mutação, ela é ao acaso e ela pode direcionar para o bem, direcionar para o mal, ou não ter problema nenhum. Ser neutra, como no caso do gato. Mudou a cor do olho, mas não teve problema algum com isso, certo? Então, essa mutação ela é ao acaso mesmo. E ela pode vir para beneficiar ou ela pode vir para trazer algum problema. E, no caso, muitas mutações gênicas que aconteceram ao longo da evolução humana é que propiciaram essa grande diversidade de seres vivos que a gente tem hoje. Essas mutações no gene foi causando alterações no material genético, gerando novas espécies, diversificando as espécies. Porque dentro de uma espécie, por exemplo, a espécie humana, tem um padrão gênico, tem um padrão cromossômico. Qualquer alteração ali vai diferenciar as pessoas entre si. É por isso que todas as pessoas são diferentes umas das outras, por causa das alterações que acontecem no material genético. São alterações que tem ali. Só que o que acontece? Quando tem uma mutação muito brusca nesse material genético, aí vai acontecer que essa mutação gênica ela pode levar à produção de uma nova proteína, ou pode levar à deficiência ou ausência na produção de outras. Aí essa mutação ela pode ser benéfica, ela pode ser maléfica. Por exemplo, quando a gente considera mamífero, peixe, réptil, ave e anfíbios. São 5 diferentes grupos animais. Por que eles são diferentes entre si? Porque ao longo do processo de evolução ocorreram mutações no material genético, ocorreram alterações cromossômicas, tanto que esses indivíduos eles não possuem o mesmo número de cromossomos. Então, essas alterações genéticas possibilitaram as diferentes espécies e a diversidade dentro das espécies, porque essas mutações elas vão alterar a produção de proteínas. Ela pode mudar uma proteína que já está ali, produzindo uma nova proteína, ou ela pode retirar, colocar outra, então pode ter deficiência ou ausência na produção de outras proteínas. Tudo isso a mutação pode causar. E para vocês entenderem como ocorre essa mutação gênica,
E lembrando, nem toda mutação gênica ela é prejudicial. É o que eu estou falando para vocês. Ela pode ser benéfica, ela pode ser prejudicial e ela pode ser neutra. Ela não pode causar, ter a mutação ali e não ter nenhum problema. Ser neutra, continuar a pessoa vivendo normalmente sem nenhuma alteração. Mas teve a mutação? Teve, mas ela é neutra. Então nem toda mutação gênica ela é prejudicial. Então a sequência original aqui de um gene tá aqui, ó, A, C, T, G, G, C, A, T, G, C. O que é isso aqui? Adenina, citosina, timina, guanina são as bases nitrogenadas. E aqui abaixo tem as bases complementares, ó. Quem que se liga com adenina? Timina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina. Pronto. Elas estão parelhadas normalzinha, não tem nada errado. Quando acontece uma alteração, aí eu tenho aqui, ó, uma sequência mutante. O que aconteceu, ó? No lugar ali, ó, do G e do C, aconteceu um erro, vai ter um A e um T. Foi uma nova base inserida ali. E isso vai causar uma alteração. Porque, ó, essas bases elas são lidas de 3 em 3, ó. A cada 3 bases, um aminoácido é produzido para produzir uma proteína. E aí quando eu tenho aqui, ó, AAC, TGG, aí eu vou ter, ó, AAC, TAG, mudou. Então pode mudar a proteína. Aí eu tenho uma alteração gênica. Para vocês entenderem uma alteração gênica, a gente tem a anemia falciforme. Vocês observarem aqui, ó, eu tenho as hemácias normais, são essas arredondadinhas e achatadas. São as hemácias, são as células do nosso sangue que carregam oxigênio e que retiram o gás carbônico do nosso sangue para possibilitar a respiração, metabolismo celular e etc. E carrega também os nutrientes. E aí eu tenho essas outras aqui, ó, que são alongadinhas, que são em formato de foice, por isso a anemia falciforme, porque ela tem uma forma falsa que não é a normal. Então isso aqui é a anemia falciforme. Como que essa célula é produzida? Então eu tenho o DNA normal, e aqui eu tenho a sequência de bases, ó. GGA, CTC, CTC, é a sequência normal. Esse DNA sofreu um processo de mutação, GGA, CAC, CTC. Então aqui eu tinha, ó, GGA produzia um aminoácido, prolina. CTC produzia glutamina. E CTC, outra glutamina. Quando ocorreu a mutação, ó, o sexto aminoácido, ele foi alterado, ó. Se você observar aqui, ó, ao invés de ser glutamina, ele passou a ser valina, por causa da alteração de uma única base nitrogenada, que foi a adenina, que foi colocada ali no lugar de timina, certo? Então, alterou o DNA, alterou o aminoácido. Consequência disso, a hemácia deixou de ser normal e passou a ser falciforme, mudou a forma. Qual o problema disso? Não vai carregar oxigênio, a pessoa vai ter anemia, então vai vir vários problemas associados a isso. Isso é uma doença genética. Se essa mutação gênica ela ocorre na meiose, quando a célula está formando gameta, os filhos daquela pessoa ali pode ter a doença porque ela pode ser transmitida para os filhos dela. Agora, se a mutação ocorrer em uma célula normal, durante o processo de mitose, aí vai ter problema só nela. Essa característica ela não é passada para os descendentes. A característica ela só vai ser passada se acontecer na meiose. Aí a pessoa tem e todas as células dela vão ter. E quando ela produzir gametas, os gametas dela também vão ter. E aí vem aquela questãozinha da herança de Mendel. Vai ter a possibilidade de passar. Se o pai tiver também o alelo. E acontece aí com o que vocês já viram nas aulas passadas. Certo? Então a gente finaliza nossa aula por aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre alterações genéticas gênicas. Na próxima aula a gente vai falar sobre alterações genéticas cromossômicas, certo? Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.